Boa noite a todos. Que a paz de Deus, que a paz de Jesus se faça presente em nossos corações. A live de hoje é a de número 254. O Evangelho é o capítulo 5, os tormentos voluntários, item 23. Eu gostaria de falar para vocês que no próximo domingo, dia 22, nós vamos ter as cartas consoladoras com Newton Stuck e Diego Garland, aqui em Tambaú, né, no Centro Cultural, na rua José Bentecourt, número 474. Estão todos convidados, né, que Jesus abençoe, né, os médiuns, a espiritualidade amiga, que vem fazendo esse trabalho por várias cidades, por muitos anos, e levando um pouco de conforto para todas as pessoas que estão assim, saudosas, né? Que eu falo assim, quando uma pessoa parte para o mundo espiritual, nós sabemos que a vida continua, que com certeza ela está bem, que Jesus está cuidando delas, que elas não morreram, a gente tem certeza disso, mas a saudade dói, né? E assim, principalmente para as mães que querem às vezes uma carta dos filhos, são muitas pessoas, às vezes 500, 400, então o Newton mais o Diego não vão dar conta de escrever carta para todo mundo, e até porque não são todos os espíritos que estão preparados para vir. Porque às vezes eles vindo, eles vão sofrer, né? Só quando eles têm força suficiente, preparo, que eles é permitido. Muitas vezes, quando eles querem muito passar a carta, mas ainda não tem condição, vem um espírito amigo que está lá cuidando deles e traz, né, a carta dando notícia. Isso também pode acontecer. Mais importante para nós é saber que quando a gente está ali, né, nesse evento, o nosso ente querido também está ali, sabe, recebendo a nossa energia de amor, feliz por nós estarmos ali. E isso já preenche o nosso coração. E quando a gente lê, a gente ouve o Newton lendo a carta, né, a gente fica tão feliz por aquela família que está recebendo. Isso já também preenche o nosso coração. Então, que as nossas energias de amor possam estar, nossas orações possam estar presentes nesse dia, né? Mesmo que a gente não puder ir, que a gente faça uma prece da nossa casa. E hoje a gente teve aqui o sorteio do Evangelho, né? E do Livro dos Espíritos. E eu gostaria de dividir com vocês uma história que os Espíritos contam, que depois que Jesus fez a passagem, morreu, os cristãos, os seguidores de Jesus, eram perseguidos, levados à morte, né, nas arenas, eles crucificavam, queimavam, e foi muito difícil ser cristão. Hoje é fácil, né? Até o espírita sempre foi assim colocado, olha, mexe, como é que eles falavam? É coisa do diabo, mas não é, gente, é coisa de Deus. Espiritismo é uma doutrina, né, que nos aproxima muito de Jesus, de Deus, né, nos consola, dá para a gente a certeza que há uma vida além dessa, dá respostas muitas vezes para a gente, né, de por que estou passando por isso, talvez foi algo que eu fiz numa vida passada, ou que eu estou colhendo agora, não sabemos, né? Já passamos pelo véu do esquecimento, porque lembrar não vai ser bom para nós, mas temos essa certeza. Eu sou muito feliz de ser espírita, acho que há 35 anos, graças a Deus. Então Jesus, quando fez a passagem, esses cristãos eram perseguidos, e tinha uma senhora chamada Joana, esposa de um cobrador de impostos, né?
chamado Cusa, Joana foi à arena para ser crucificada e queimada. E junto dela o filho. Então você imagina, né? Uma mãe, ela dá a vida, né, por Jesus, mas ver o filho ali ser crucificado também foi muito difícil para ela. E o filho dela disse assim para ela: mãe, por mim que sou seu filho, diga que você não acredita em Jesus. Ela falou assim para ele: filho, Jesus, que era puro, não recusou o sacrifício, não será nós. O soldado, vendo isso, caiu na gargalhada e disse assim: mulher, Jesus, foi só isso que Jesus te ensinou? Morrer com coragem? Ela disse para ele: não, soldado, ele nos ensinou a vos amar. Então ela estava amando até o soldado que iria, né, pôr fogo nela. Depois dessas palavras, ele ficou muito revoltado e ele atirou fogo nos dois. Hoje sabemos que Joana de Ângeles e o filho Divaldo Pereira Franco, depois de muitas encarnações, né, você vê que a gente passa por muitos, né, e traz esse ensinamento de amor de Jesus, né. E os espíritos nos contam também de uma família que fazia o Evangelho no Lar todo domingo, que é muito importante, viu, gente? O Evangelho no Lar, uma vez por semana. Pegar o Evangelho, abrir, né? Se possível, seguir desde o início, ou então abrir ao acaso, como preferir. Lê o Evangelho, faça uma prece, comenta o Evangelho. Isso traz luz para a nossa casa, traz harmonia no nosso lar. E essa família fazia todo domingo, no final da tarde, né, fazia esse Evangelho. E o avô, o pai, a netinha, né, e a esposa. E o avô encerrava com a prece e falava: Jesus, vem ter com a gente. Sabemos que ainda não merecemos, mas vem estar conosco. Terminava o Evangelho, a criança falava: vovô, mais uma vez Jesus não veio, né? Tudo bem, isso era todo domingo. Um dia, no domingo, na hora que estava assim para terminar o Evangelho, bateu na porta. O pai foi atender, era o senhor, que disse assim: olha, eu estou desempregado, eu estou passando necessidade, por causa disso que eu vim te pedir ajuda, para os meus filhos, né? Não queria, mas pelos meus filhos eu estou aqui. Aí, não pensar duas vezes, foram na geladeira, limparam a geladeira, foram no armário, tiraram toda a comida que tinha ali, encheram uma sacola, deu para o homem e disse assim: olha, amanhã, segunda-feira, o senhor vai na minha empresa, que eu vou te dar um emprego. O homem ficou irradiante de felicidade. Voltou para casa, né, com a boa nova, com alimento e com a certeza que ele tinha conseguido um emprego. Voltaram para dentro e o avô disse: agora vamos encerrar o nosso Evangelho. Fez a prece, terminando a prece, do mesmo jeito, falando com Jesus. A garotinha disse assim: papai, vovô, hoje Jesus não veio, mas mandou alguém no seu lugar. Então, gente, Jesus, às vezes a gente pede muito para Jesus, né? Me ajuda, eu quero isso, eu quero aquilo. Jesus não me atende, Jesus atende. Muitas vezes ele manda recados para nós, né? Numa palestra, numa história, num sorriso, né? Numa palavra amiga. Jesus está sempre presente na nossa vida. Basta a gente prestar atenção e a gente vai ver. Eu agradeço a todos por estar aqui hoje dividindo com vocês essas histórias, que possam trazer um conforto para todos nós, para os nossos corações. Fiquem com Deus.
Boa noite a todos. O tema de hoje, tormentos voluntários. Também do Fenelon, o mesmo da nossa reunião passada. O que é tormento? É um estado de profundo sofrimento físico, emocional ou espiritual. Uma sensação de angústia intensa, que pode ser acompanhada por sentimentos de desespero, tristeza, raiva e impotência. Pode ser experimentado de diferentes maneiras por cada indivíduo, mas geralmente é descrito como uma dor insuportável que consome todo o ser. Quais as causas mais comuns? Eles podem vir de problemas emocionais, traumas, perdas, abusos, depressão, ansiedade, por exemplo, que podem deixar profundas marcas na mente e no coração. Podem provir de doenças físicas, condições médicas como câncer, doenças crônicas, lesões graves, que podem causar dor física intensa, levando ao tormento. E podem ter causas espirituais. Mas estas causas são causas secundárias. Quais são os sintomas que os tormentos podem se manifestar? Através de dor física intensa, tristeza profunda, ansiedade e agitação, isolamento social. Na dor física intensa, muitas vezes uma dor física insuportável, que pode ser constante ou intermitente. Na tristeza profunda, pode estar acompanhado de uma tristeza profunda e persistente. A pessoa pode se sentir desesperançada, sem motivação e com dificuldade de encontrar prazer nas atividades que antes traziam alegria. Em termos de ansiedade e agitação, está associado a uma sensação de agitação constante. A pessoa pode se sentir inquieta, com dificuldade de se concentrar e com pensamentos acelerados. E o isolamento social. A pessoa acha que é incapaz de se relacionar com outros, o que pode agravar ainda mais o sofrimento emocional. Quais os possíveis tratamentos? Psicoterapia. A depender do estágio no qual a pessoa se encontra, tem que buscar ajuda? Sim, não é? Então a psicoterapia, muitas vezes a necessidade de medicamentos e muitas vezes o suporte espiritual e muitas vezes o tratamento médico. São possíveis tratamentos para esses tormentos voluntários. Eu falei de causas secundárias. Qual a causa raiz? Aí nós vamos além da matéria. Não é? A causa raiz dos nossos tormentos é o afastamento da lei natural, nesta ou em existências anteriores. Vamos lá. A causa dos nossos tormentos é o afastamento da lei natural, da lei divina, na presente ou encarnações passadas. Questão 614 do Livro dos Espíritos. Que se deve entender por lei natural? É a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Uma questão que nós sempre colocamos. E onde está escrita essa lei? A famosa questão 621, na nossa consciência. Como pode se distinguir o bem do mal? O bem e tudo que é conforme a lei de Deus. O bem é tudo que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo que lhe é o contrário. Assim, fazer o bem e proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Está em nossa consciência, nós sentimos isso. O sentido de desconforto, o alerta permanente. Vive o homem, aí começando no texto de Fenelon, vive o homem incessantemente em busca da felicidade. Vive o homem incessantemente em busca da felicidade. É natural. Faz parte da nossa herança como filhos de Deus que somos.
A fagulha divina da qual somos constituídos traz essa essência, a essência amorosa, a essência da felicidade permanente. O que ocorre é que nós estamos aprendendo a conquistá-la. Questão 920 do Livro dos Espíritos. Pode o homem gozar de completa felicidade na terra? E aqui nós nos enganamos muito. Pode o homem gozar de completa felicidade na terra? Às vezes nós saímos de forma atabalhoada, buscando a felicidade em pessoas, em posses, em poder, em reconhecimento. Traduzindo o quê? Muitas vezes o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso apego. Fugidias, buscando colocar nossa felicidade em situações e questões e questões materiais que fluem. E aí, junto com elas, vai a nossa felicidade. Pode o homem gozar de completa felicidade na terra? Não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Nós estamos nesse estágio ainda. Dele, de nós. Porém, depende a suavização de seus males. E o ser é um ser tão feliz quanto possível na terra. Como é que faz isso? Como é que fazemos isso? Nós já lembramos aqui. O Pai não quer que nós soframos. Ele quer que nós aprendamos. E se nós encetarmos a nossa jornada na direção do aprendizado, as provas e expiações se suavizam. Porque o alerta da irmã dor, do irmão sofrimento, chega meio mais suave. Como é que nós fazemos isso? Amai-vos uns aos outros, disse Jesus. Refletindo a grande essência da criação divina, que é una. Então temos sim uma possibilidade de uma felicidade relativa. Então, Félix complementa. O homem vive incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge. Porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que forjam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele, pelo menos, gozar de relativa felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes. Nós, durante algum tempo, fizemos, em boa parte ainda fazemos, um culto à beleza, à forma física. O que eu vou falar não se confunde com relaxamento, hein, gente? Nós temos uma responsabilidade de cuidar do nosso corpo físico. E fazendo 1000 coisas. Só que o corpo está sujeito às vicissitudes da vida. Ele se deteriora. Vai embora. Os gozos materiais, e também nos gozos materiais, ao invés de procurar nos gozos da alma, que são um antegozo dos gozos celestes, que são imperecíveis, impermanentes. Nós precisamos refletir sobre essas questões. Eu já disse uma vez, vou repetir. Por incrível que pareça, mais difícil que seja esse entendimento, nós somos espíritos. E o que está, e as coisas que temos conosco, não são nossas, estão conosco. O que são nossas? A nossa tolerância, a nossa paciência, a não maledicência, as situações que nos tiram do equilíbrio muitas vezes, a capacidade de sentir o próximo, de ir ao encontro, como a Denise colocou agora há pouco, da necessidade desse próximo, da caridade. Questão 921 de O Livro dos Espíritos. Concebe-se que o homem será feliz na terra quando a humanidade estiver transformada. Enquanto isso se não verifica, pode-se conseguir uma felicidade relativa de novo. O homem é quase sempre obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande
quanto o comporte a sua existência grosseira. Em vez de procurar a paz no coração, eu vos dou a minha paz. Única felicidade real neste mundo, ele, o homem, o ser humano, se mostra ávido de tudo o que o agirá e turbará. Turbilhão. E coisa singular, disse Fenelon. O ser humano, como se fosse da sua intenção, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. O exercício do livre-arbítrio e do livre-pensar, feito de forma equivocada, a traduzir a nossa ignorância das leis de Deus. E lá na questão 780, do seu desdobramento A, os Espíritos respondem a Kardec. Kardec pergunta: como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Fazendo compreensíveis o bem e o mal. Nós só podemos trabalhar e mudar aquilo que percebemos. E essa percepção vem através do entendimento, do estudo mesmo, para depois sentirmos e vivenciarmos. Então, o progresso intelectual faz compreensível o bem e o mal. Então, o ser pode escolher. É o exercício da nossa vontade, da escolha, do livre-arbítrio. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Somos livres no pensar e no agir, no exercício da nossa vontade, mas junto com isso vem a responsabilidade, ou seja, a moral espírita, da autonomia, da liberdade e da responsabilidade. Questão 909, do Livro dos Espíritos. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Olha só. Poderia sempre o ser humano, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Ah, mas a carne é fraca. Não é isso que os Espíritos respondem, não. Eles dizem assim, ó. Vou repetir a pergunta após o interface. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Resposta: sim, e frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade, essa potência da alma, nas palavras de Leon Denis: volição, vontade, sabedoria, amor, as potências da alma. E ele complementa: quão poucos dentre vós fazem esforços. Coragem, moral, que nós precisamos e estamos gradualmente desenvolvendo. E lá na 911 pergunta: mas não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Aí dá uma resposta que não vou nem ler aqui. Sim, quando elas vêm de acordo com a nossa vontade ainda pequenina. Há muitas pessoas que dizem: quero, ou seja, está expressando a vontade, querem, porém muito satisfeitas ficam que não sejam como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual, aquele que as procura reprimir. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Vejam só. Ou seja, nós nos acomodamos e muitas vezes trabalhando na exterioridade do ser. Não nos conectamos com a nossa essência. A Denise mencionou há pouco que a doutrina espírita faz com que nós nos aproximemos de Jesus, com que nós nos aproximemos de Deus. De que forma? Nós temos que ir até a Lua, Saturno, outro sistema solar, outra galáxia. A única forma de nós nos aproximarmos com Deus é conectarmos com a nossa essência, que é nela que Deus está. E como é que nós nos conectamos com a nossa essência? Amando. Um verdadeiro amor. Mas aquele, como diz o Evangelho, né? Não um amor vulgar, mas aquele sol interior que nos ilumina e é capaz de, ao longo da jornada,
fundir as personalidades, eliminando esse centro egóico que ainda nós trazemos conosco. Essa é a única forma de nós nos conectarmos com Deus. Ele não está fora, está dentro de nós. Muitas vezes, o exercício dessa faculdade do livre pensar, do livre decidir, nós transformamos em uma arma atroz, trazendo-nos sofrimento. Pensa o homem que pode decidir adquirir o que não está ao seu alcance, o que pertence a terceiros. Veja a manifestação do ego. Almeja acumular mais bem do que necessita, submete-se a futilidades, despreza valores morais, deturpa os melhores preceitos sociais, avança nos direitos alheios, quer granjear a qualquer custo respeito, que é temor e não reconhecimento dos subalternos e circunstantes. Tudo decisão da sua liberdade de agir, do exercício da sua vontade, da sua volição, do exercício do seu livre pensar, do seu livre decidir. Quando as graves e funestas consequências vêm, coloca a culpa em Deus, no próximo, na incompreensão do mundo, e se acredita na reencarnação, debita os reveses ao seu passado desventuroso. E sim, tem. Mas a grande, esmagadora maioria dos nossos tormentos atuais tem causa na vida presente, por invigilância nossa. Atos do presente, fruto da imprudência, da imprevidência, da imperícia, da ganância, do orgulho, da vaidade, da ambição e dos excessos de toda a ordem. Arruinam-se os seres por falta de ordem, de perseverança, pelo seu mau proceder, ou por não terem sabido limitar seus desejos. Tormentos voluntários. Esse bendito aqui está me atormentando. Fenner, ele coloca dois vícios. Entre esses que eu citei, ele seleciona dois como sendo causas dos nossos tormentos: a inveja e o ciúme. Na questão 917 ele trabalha a questão do egoísmo, até porque inveja e ciúme são filhotes do egoísmo. Mas ele coloca aqui: haverá maiores causas de tormentos do que os que derivam da inveja e do ciúme. Para o invejoso e o ciumento não há repouso, estão perpetuamente febricitantes, ou seja, sem repouso, febris. O que não tem e os outros possuem lhe causa insônias, dão-lhes vertigem os êxitos de seus rivais. Todo o sentimento de mobilização, de competição para eles, se resume em eclipsar os que lhes estão próximos. Toda a alegria deles em excitar os que se lhes assemelham pela insensatez, a raiva do ciúme que os devora. Inveja, gente. O que é inveja? É querer ocupar o lugar do outro. O que é ciúme? É não querer que o outro ocupe o lugar dele, mesmo que eu não ocupe. Sendo que aqui, o próximo passo é a atitude, a ação, é o comportamento. E conclui o nosso Fenner em relação a esses dois sentimentos, né? Pobres e insensatos, com efeito, que não imaginam sequer que amanhã, talvez, terão de largar todas essas futilidades, cuja cobiça lhes envenena a vida. Não é a eles de certo que se aplicam estas palavras: bem-aventurados aflitos, pois que serão consolados. Visto que suas preocupações não são aquelas que têm no céu
as compensações merecidas. Como é que uma criatura que desenvolve esses sentimentos e cai nesse processo circular, vicioso do tormento, pode aspirar o consolo? O consolo do quê? De Deus, de Jesus, dos nossos mentores? Não, da sua consciência. Como? Se eu estou enrodilhado nesse processo terrível em relação ao próximo, mas não é o próximo, sou eu. Como eu posso pedir consolo? A única forma de consolo é nós desenrodilharmos dessas energias negativas. Quantos tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota, sem inveja, o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Às vezes, para ostentar um status, eu vou contrair dívida para o resto das próximas encarnações. Volta aqui encarnar e fala: escuta, tem um pepino seu lá meu? Os nossos descendentes, muitas vezes, nossos herdeiros, muitas vezes, herdeiros de bens, de valores espirituais, é o que importa, não é? Esse é sempre rico, aquele que não procura ser mais do que é sempre rico, porquanto, se olha para baixo de si e não para cima, vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas. E não será, pergunta, ele termina assim, ó, e não será uma felicidade a calma em meio às tempestades da vida? A calma. As coisas estão burburindo ao nosso redor, mas estamos calmos. Como é que nós conseguimos isso? Não buscando supérfluo, o que não é necessário, não buscando ser aquilo que não somos, não buscando ter aquilo que está fora do nosso alcance, satisfazendo-nos com aquilo que atende às nossas necessidades, que mudam, são diferentes de ser para ser. Mas o que é supérfluo, o que é desnecessário, não necessariamente traz a nossa paz, a nossa calma. E lá, voltando à questão então 917, o egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é o de todas as virtudes. Destruir ou seja, o egoísmo, e desenvolver a outra, a caridade, tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se quiser assegurar a sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. Não nos esqueçamos que esse item está dentro do capítulo 5, que trata da bem-aventurança, bem-aventurados os aflitos. E nós já havíamos mencionado que no capítulo 2 do Evangelho, está lá, não podemos servir a Deus e a Mamon. Perdão, capítulo 6. Não podemos servir a Deus e a Mamon. Ou seja, temos a consciência de que somos espíritos imortais, que estamos aqui para conquistar esses valores. E aí sim, no capítulo 2, Jesus afirma: meu reino não é deste mundo. Se nós queremos estar com Jesus, como é que nós vamos querer algo que não é do reino dele? Não faz sentido. Se meu reino não é deste mundo e eu quero estar com Jesus, o que é que eu tenho que ter? E aí não é ter, é ser, para estar com Jesus. A questão do ponto de vista, que também está nesse capítulo. E nós lembramos mais uma vez, não somos seres espirituais em uma jornada terrena. Não somos seres humanos em uma jornada espiritual. Somos seres espirituais em uma jornada terrena. E esse ponto de vista que o Cristo nos trouxe, que a doutrina espírita nos traz, é que nos permite nos livrarmos gradualmente dos tormentos voluntários, gente, de vontade, de volição, de exercício do nosso livre-arbítrio, do nosso livre-pensar, de exercício da nossa vontade. Nós caímos nessa armadilha por decisão nossa. E aí nos desesperamos, culpamos tudo e todos que estão fora de nós.
quando a busca deve ser interna. Muita paz. Pai de infinito amor, Jesus, Mestre querido, se conosco, Senhor. Ilumina-nos, aclara nossa mente, abranda-nos o nosso coração, fortalece a nossa vontade, Senhor, para que trilhamos de uma forma cada vez mais segura a jornada do autoconhecimento, da busca no íntimo do nosso ser, da nossa essência, para que gradualmente conectemos-nos com o fluir da lei divina em nosso ser. Um fluir capaz de despertar as forças do amor com a qual fomos criados. Fortalece-nos, Senhor, para que possamos usufruir cada vez mais dessa alegria do existir. Para que não caiamos nas armadilhas do nosso primitivismo, da nossa ignorância. Auxilia-nos, Senhor, no despertar da nossa consciência. Auxilia-nos, Senhor, para que não caiamos nas ilusões, das aparências efêmeras, que nos confunde a visão, o julgamento e a avaliação do para onde dirigir as nossas energias, o nosso esforço, o nosso aprendizado. E sobretudo, Senhor, fortalece-nos para que saiamos do casulo primitivo do ego. Eleva-nos a sensibilidade para com a dor do próximo. Fortalece em nós a disposição do servir. Auxilia-nos a descobrir os instrumentos e as ferramentas que estão ao nosso alcance, que variam de acordo com cada um de nós, mas todos nós, sem exceção, se buscarmos em nós, temos sim uma forma ou outra de auxiliar o próximo. Que essa visão se desvele para cada um de nós. Ilumine as nossas mentes e os nossos corações, trazendo-nos a paz e a alegria do existir. E assim, com a graça de Deus, nosso Pai, de Jesus, o Divino Mestre, os nossos mentores e amigos espirituais que nos auxiliam nessa tarefa, pedimos licença para encerrarmos a preleção da noite, dando graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja.